Vasco totalmente em movimento e as novidades não param de chegar. O clube está a todo vapor, com conversas, negociações e possibilidades que prometem agitar ainda mais o cenário do futebol brasileiro. E vamos começar falando de um assunto que está mexendo com todos os torcedores cruzmaltinos: a movimentação do time no mercado de transferências. Nos últimos dias, especialmente na noite de terça-feira, o Vasco teve uma série de informações circulando e nesta quarta as novidades chegaram com força total. A expectativa é grande e a torcida está de olhos bem atentos, porque o que vem por aí pode definir parte da temporada do clube. Dois nomes se destacam no momento quando falamos de negociações abertas pelo Vasco. Alan Saldívia e Rojas são, neste instante, os únicos jogadores com negociações avançadas com o clube. E é importante deixar claro, apesar de muitas notícias circulando, nada está 100% fechado. No caso do Rojas, a situação está mais adiantada, mas ainda sem confirmação oficial. Muitos veículos comentam que o jogador já embarca para o Rio de Janeiro. Mas a informação mais confiável até agora é que esse movimento ainda não ocorreu. A expectativa é alta, mas o martelo ainda não foi batido, e os torcedores precisam ter paciência para que as negociações se concretizem. Quanto a Alan Saldívia, a situação é semelhante, embora ligeiramente mais distante de um fechamento imediato. Fontes confiáveis indicam que o Vasco está apenas a um passo de concluir o acordo, mas até o momento nada é oficial. O jogador conheceu o projeto do clube, mostrou interesse e, se tudo seguir como esperado, deverá se juntar ao time em breve. A perspectiva é positiva. E a torcida aguarda ansiosa para ver esses reforços chegando e reforçando a equipe, fortalecendo o elenco para os desafios que estão por vir. No meio dessas negociações, surgiu um nome que chamou bastante a atenção da torcida e dos meios de comunicação: Brenner. Circulou a informação de que o técnico Fernando Diniz teria ligado para o jogador. E muitos começaram a especular sobre a possibilidade de negociação com a Udinese. Entretanto, a realidade é que, até o momento, não existe nenhum envolvimento oficial do Vasco na contratação do atleta. A ligação de Diniz foi um contato pessoal, apenas para entender melhor a situação do jogador sem iniciar negociações formais entre clubes. Essa informação, embora interessante, ainda não se traduz em movimento concreto, mas pode ser um indicativo de futuras conversas. Seguindo no mercado, outro ponto que tem movimentado os bastidores é a situação de Lucas Piton. O lateral esquerdo tem despertado interesse de clubes do exterior e o Vasco, de maneira estratégica, tem lidado com isso de forma organizada. O jogador e seu empresário consultaram o clube sobre a possibilidade de buscar ofertas, e o Vasco deixou claro que aceitaria propostas desde que fossem condizentes com o valor do atleta. Surgiram contatos, especulações e propostas de clubes turcos e árabes, e a negociação está em andamento. O clube turco teria apresentado uma oferta de 6 milhões de euros, enquanto o Vasco buscava 7,5 milhões. As conversas seguem e o negócio pode ser fechado nos próximos dias, gerando expectativa entre torcedores e analistas do futebol. É importante lembrar que o Vasco não detém a totalidade dos direitos econômicos de Lucas Piton. O clube possui apenas 80%. O que influencia diretamente no valor líquido que seria recebido em uma eventual venda. A quantia final ainda pode ser considerada baixa pelo potencial do jogador, mas, dada a escassez de laterais esquerdos de alto nível no Brasil, a negociação precisa ser muito bem avaliada. Lucas Piton é um atleta competente, reconhecido pela sua capacidade, e sua saída representaria um impacto importante no elenco.
Por isso, cada detalhe do negócio está sendo cuidadosamente analisado para que o Vasco não perca uma oportunidade estratégica ou aceite valores aquém do esperado. Além das movimentações no mercado, o Vasco também se destaca por gestos que reforçam a conexão do clube com a família e a torcida. Um exemplo recente é a postagem do pai de Bruno Guimarães, mostrando fotos da família vestindo a camisa do Vasco. O sonho do pai é ver o filho defendendo o Cruz Maltino em São Januário, e a torcida compartilha dessa expectativa. Bruno sempre demonstrou carinho e respeito pelo clube, e a torcida aguarda ansiosa pelo dia em que ele poderá realizar esse desejo, vestindo oficialmente a camisa que representa tantas histórias e tradições no futebol brasileiro. Enquanto o mercado segue agitado, o Vasco demonstra maturidade em sua gestão, equilibrando negociações estratégicas com cuidado financeiro e valorização do elenco. A movimentação com Alan Saldívia, Rojas e Lucas Piton mostra que o clube busca reforços pontuais, mantendo a base e fortalecendo áreas específicas. A ligação de Diniz para Brenner, ainda que apenas um contato inicial, sinaliza que o clube está atento às oportunidades, mas sem comprometer-se precipitadamente. É um momento de expectativa, planejamento e, acima de tudo, paciência, porque cada decisão pode impactar diretamente o desempenho do Vasco nesta temporada. A torcida, por sua vez, vive momentos de ansiedade e esperança. Cada notícia, cada rumor, cada contato traz consigo a expectativa de ver o Cruz Maltino mais competitivo, pronto para enfrentar os desafios da temporada. O interesse de clubes internacionais em jogadores do Vasco evidencia a qualidade do elenco e o reconhecimento do trabalho realizado, mas também reforça a necessidade de decisões estratégicas bem fundamentadas. A gestão do clube precisa equilibrar a valorização dos atletas, os interesses financeiros e o planejamento de longo prazo, garantindo que cada passo dado seja vantajoso para o futuro do time. No contexto atual, o Vasco mostra que está atento a todos os detalhes do mercado, dialogando com jogadores, empresários e clubes, mas sempre priorizando seus interesses e mantendo o equilíbrio do elenco. As negociações em andamento, as possibilidades futuras e a atenção aos talentos emergentes indicam que o clube está focado em construir um time competitivo e sustentável. A quarta-feira de movimentações reforça que o Vasco não apenas acompanha o mercado, mas age de forma proativa, buscando sempre melhorar sua posição e preparar a equipe para as batalhas dentro e fora de campo. O clima entre os torcedores também reflete essa mistura de ansiedade e expectativa. As redes sociais fervilham com comentários sobre possíveis chegadas e saídas, enquanto os debates sobre valores, potencial dos jogadores e impacto nas posições do time ganham cada vez mais espaço. A paixão cruzmaltina se mantém viva e intensa, reforçando a importância de cada notícia que surge. Seja sobre negociações concretas ou contatos iniciais, como o caso de Brenner. Cada detalhe importa e a torcida acompanha atentamente cada movimento, esperando que o Vasco se fortaleça e conquiste novos resultados positivos na temporada. Enquanto isso, o clube segue monitorando as oportunidades e avaliando cuidadosamente cada possibilidade. As negociações com Saldívia e Rojas estão próximas do fechamento, mas ainda dependem de ajustes finais. Lucas Piton permanece no centro das atenções, com propostas sendo discutidas e valores sendo analisados, sempre com o objetivo de encontrar um equilíbrio justo entre a valorização do jogador e a necessidade de reforçar o elenco.
Essa abordagem demonstra que o Vasco não toma decisões precipitadas e busca maximizar o impacto de cada movimentação no campo e fora dele. Em paralelo, gestos como o do pai de Bruno Guimarães reforçam a dimensão emocional do clube, mostrando que o Vasco não é apenas um time de futebol, mas também uma instituição que conecta gerações, histórias e famílias. A expectativa pelo dia em que Bruno vestirá a camisa do Cruz Maltino é um reflexo desse vínculo afetivo que o clube mantém com seus jogadores, torcedores e familiares, fortalecendo ainda mais a identidade do time e a paixão que envolve cada partida e cada conquista. Continuando a falar sobre o Vasco, é impossível não destacar a intensidade com que o clube tem se movimentado neste início de ano. A quarta-feira trouxe informações que, mesmo não sendo oficiais em todos os casos, mostram que o Cruz Maltino está atento e trabalhando para se fortalecer em diversas frentes. O mercado de transferências, como já vimos, está cada vez mais dinâmico. E o Vasco precisa agir com inteligência para garantir que cada negociação seja vantajosa, tanto para o clube quanto para os jogadores envolvidos. As movimentações recentes demonstram um planejamento cuidadoso, buscando equilibrar reforços e saídas de forma estratégica. Um ponto importante a ser observado é a postura do Vasco frente a possíveis propostas internacionais. O interesse de clubes turcos e árabes em Lucas Piton evidencia a qualidade do jogador e também a visibilidade que o elenco Cruz Maltino alcançou. O Vasco tem mostrado maturidade em suas decisões, não se precipitando em aceitar ofertas abaixo do esperado. A gestão do clube entende que a venda de um atleta, especialmente um lateral de destaque como Piton, precisa refletir não apenas o valor econômico, mas também o impacto esportivo no time. O equilíbrio entre essas duas vertentes é o que diferencia uma negociação bem-sucedida de um erro que poderia comprometer a temporada. Enquanto Piton continua no centro das especulações, Alan Saldívia e Rojas seguem sendo os nomes mais próximos de fechar com o clube. A expectativa é grande, pois ambos se mostraram interessados no projeto apresentado pelo Vasco. Esses reforços não só agregam qualidade ao elenco, mas também mostram que o clube está atento às posições que precisam ser fortalecidas. A chegada de jogadores com um perfil compatível com o estilo do time pode fazer toda a diferença na disputa das competições que se aproximam. E a torcida acompanha cada passo desses processos com ansiedade e esperança. Outro aspecto relevante é a atenção do Vasco aos contatos iniciais com jogadores de destaque, como o caso de Brenner. Embora a ligação feita pelo técnico Fernando Diniz tenha sido apenas um contato pessoal, ela evidencia a proatividade do clube em identificar oportunidades que podem surgir. A iniciativa de ouvir diretamente o atleta e entender sua situação demonstra que o Vasco está atento a todos os detalhes do mercado, mesmo sem comprometer-se formalmente em uma negociação. Essa postura permite ao clube avaliar o cenário com calma e decidir se vale a pena avançar ou não em um possível acordo. No meio de toda essa movimentação, é impossível não falar sobre a importância da torcida e do vínculo emocional que o Vasco mantém com seus jogadores e familiares. A postagem do pai de Bruno Guimarães, mostrando fotos da família vestindo a camisa do clube, é um exemplo claro desse laço afetivo. Bruno sempre demonstrou carinho pelo Vasco. E o desejo de ver seu filho atuando em São Januário reforça a importância que o clube tem na vida de seus atletas. Esse tipo de relação vai muito além do campo e fortalece a identidade do Vasco como uma instituição que conecta pessoas, histórias e gerações.
A gestão do clube, por sua vez, tem mostrado seriedade e planejamento estratégico. Cada decisão é tomada com base em informações confiáveis, valorizando o trabalho do departamento de futebol e respeitando o calendário e as limitações financeiras. As negociações com Saldívia e Rojas estão avançadas, mas ainda dependem de ajustes finais para serem concretizadas. Já a situação de Lucas Piton exige atenção redobrada, considerando que o clube detém apenas 80% dos direitos econômicos. Essa porcentagem influencia diretamente no valor que o Vasco receberia em caso de venda. E qualquer decisão precisa levar em conta tanto a parte financeira quanto a esportiva. A torcida, como sempre, mantém-se engajada e atenta a cada novidade. Nas redes sociais, os comentários sobre reforços, saídas e especulações mostram o quanto o interesse pelo clube é intenso. Cada notícia gera debate e análise, e a paixão cruzmaltina se reflete na forma como os torcedores acompanham cada passo do time. O Vasco, por sua vez, parece estar ciente dessa tensão, e as decisões tomadas buscam não apenas fortalecer o elenco, mas também respeitar a expectativa e o carinho da torcida. Além disso, o clube tem demonstrado maturidade ao lidar com a pressão do mercado e com os interesses de agentes e empresários. As propostas que surgem são avaliadas cuidadosamente, garantindo que nenhuma decisão prejudique o planejamento do elenco ou coloque o time em desvantagem. Esse cuidado é essencial, especialmente em um momento em que o Vasco precisa equilibrar finanças, competitividade e perspectiva de crescimento. A forma como o clube lida com essas situações mostra que há um trabalho estruturado por trás das decisões, buscando sempre o melhor resultado possível. Outro ponto que merece destaque é o papel do técnico Fernando Diniz nessa fase do clube. Além de comandar o time dentro de campo, ele tem atuado como um interlocutor importante nas movimentações do mercado, buscando identificar oportunidades e mantendo contato direto com jogadores que podem agregar valor ao elenco. Essa proximidade com o planejamento e a execução estratégica demonstra que o treinador está alinhado com os objetivos do clube e comprometido com o crescimento do time em todas as áreas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os bastidores do futebol brasileiro estão em ebulição, com rumores de uma mudança sísmica no Vasco da Gama. Fontes próximas ao clube indicam que Caio Jorge, considerado um dos atacantes mais promissores da sua geração, pode estar prestes a se juntar ao histórico time carioca, numa contratação capaz de transformar a trajetória do Vasco praticamente da noite para o dia. O jovem de 22 anos, cujo talento já despertou olhares da Europa, possui habilidade técnica e faro de gol que podem alterar sozinho o destino de uma temporada. Especialistas destacam seu deslocamento inteligente, sua calma na área e sua versatilidade para atuar em várias posições ofensivas, oferecendo ao Vasco um diferencial que há anos o clube procura. Para uma equipe que oscilou entre divisões recentemente, a chegada de um jogador do calibre de Caio Jorge poderia marcar o início de uma nova era, tanto dentro quanto fora de campo. Fontes apontam que as negociações foram intensas, porém discretas, e que o Vasco está fazendo de tudo para convencer o atacante sobre suas ambições. Embora ainda não haja anúncio oficial, a especulação de que Caio Jorge vê o clube não apenas como um ponto de passagem, mas como um palco para relançar sua carreira e assumir papel de liderança, já faz torcedores sonharem.
A possibilidade de vê-lo com a camisa Cruz Maltina tem gerado entusiasmo, imaginando o impacto imediato que traria ao setor ofensivo. Caso a contratação se concretize, o efeito seria sentido em toda a Liga Brasileira. Clubes tradicionais do Rio e de São Paulo teriam que lidar com um Vasco que talvez não aceite mais a mediocridade do meio da tabela. Penduristas e comentaristas especulam sobre mudanças táticas, sugerindo que a presença de Caio Jorge poderia liberar outros criativos. Alterar formações e elevar o nível do time. Até nos treinos, sua reputação já inspira jovens atletas e adiciona intensidade às atividades. Mesmo sem confirmação oficial, o rumor já mobiliza conversas nas redes sociais, bares esportivos e fóruns de torcedores. Para o Vasco, a simples possibilidade de Caio Jorge chegar é mais que uma transferência. É um sinal de ambição, uma demonstração de que o clube quer voltar a brilhar e recuperar prestígio. O futebol carioca talvez nunca mais seja o mesmo caso a negociação se concretize. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!